my sun, you were my earth, but you didn't know the ways I loved you, no. So you took a chance and made other plans, but I bet you didn't think that they would come crashing down. You don't have to say what you did, I already know. I found out from him. Now there's just no chance for you and me. It'll never be. Don't it make you sad about it? You told me you loved me. Why didn't you leave me all alone? Now you tell me you need me when you call me on the phone. And now I refuse. Maravilhosos são os meus alunos. Gente, que saudade eu tô de vocês! Eu não sei que horas você está assistindo essa aula, mas independente do horário, independente de ser bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, um abraço danado de apertado, cheio de alegria, cheio de positividade e cheio de saudade. Lembrando que a gente não precisa estar colado para estar junto, e mesmo longe fisicamente, nós sempre estamos juntos. Meus queridos, hoje é uma aula muito bacana, muito especial. Música, tchau para você e oi para o professor. Vamos falar de ecologia, e eu adoro esse slogan com fé, amor e gratidão. Vamos falar de ecologia. Vesti literalmente essa camisa. E diante de tudo que a gente vem enfrentando, essas três palavras-chave são super importantes e emblemáticas na nossa vida. Gente, Biologia 3, livro 5, aula 19. Então, olha só, hoje é ecologia. Lucas, o que seria ecologia? Então, é a divisão da biologia que vai tratar, né, dos diferentes comportamentos, dos diferentes relacionamentos que acontecem entre os seres vivos e desses seres vivos com seu respectivo ambiente, tá bom? Então, são as mais diversificadas situações que a gente vai estar estudando. E vamos começar falando dos níveis de organização desses seres vivos. Então, olha só. Do nível mínimo até o nível mais abrangente na hierarquia da vida, tá bom? Nós temos quimicamente os átomos. Um conjunto de átomos formam moléculas. Várias moléculas se reúnem, formam organelas. E várias organelas, né, estão compondo a célula, ok? Lembrando, a menor unidade viva funcional de um organismo é a célula, certo? Mas existem divisões, certo? Subcelulares, que foi o que a gente falou anteriormente. Agora, um organismo vivo, certo? O que é básico, ele precisa ter, tudo começa a partir da célula, tá bom? Um conjunto de células do mesmo tipo constitui um tecido. Vários tecidos constituem os órgãos. Vários órgãos compõem os diferentes sistemas cardiovascular, respiratório, urinário, reprodutor e tal. Ok? E todos esses sistemas formam organismos. O que eu preciso lembrar? Existem organismos que são mais complexos. Então, eles seguem, né, de célula, tecido, órgão, sistema, até esse organismo. Mas existem organismos, como é o caso das bactérias, que são organismos unicelulares. A mesma coisa acontece lá com os protozoários. Eles são unicelulares. Então, lembrem disso, ok? Ponto. A partir do organismo, ok? Se eu tenho vários indivíduos de uma mesma espécie, né, em um determinado local, isso aí vai constituir o que nós chamamos de população. São vários indivíduos da mesma espécie juntinhos ali. Ponto. Quando eu tenho diferentes espécies coexistindo, coabitando um determinado espaço, ok? Então isso aí vai ser uma comunidade, beleza? Essas diferentes espécies que estão coexistindo. Agora, quando eu considero, além dos organismos vivos, o ambiente físico, eu tenho um ecossistema. Quais são as palavras-chave? Vamos botar aqui em tela cheia para a gente falar um pouquinho sobre isso. Olha só. Palavra-chave, tá bom? Quando a gente falar de ecossistema.
Presta atenção nisso, gente, porque cai na prova exatamente assim. Deixa eu só trocar aqui a cor da minha caneta para ficar mais bacana. Botar um pretinho básico. Então, olha só. O ecossistema ele é formado pelo biótopo mais a biocenose. Professor, eu não sei qual é a diferença de um para o outro. Vou trocar até a caneta de novo só para ficar chique. Ó, biótopo, gente, é a porção abiótica. Não entendi, professor. É o ambiente físico. Não, esse I ficou aqui quase um hieróglifo, não foi, gente? Então, ó, o biótopo é o ambiente físico. A água, a terra, tá bom? São os fatores abióticos. Enquanto a biocenose é a parte viva. São os fatores bióticos. Ou seja, os diferentes organismos. Perfeito? Então, o ecossistema, ele vai contemplar, ok, o biótopo, que é o ambiente físico, mais todos os seres vivos que estão ali naquele espaço. Ponto. E aí, a maior hierarquia que nós encontramos no planeta, tá bom? Seria o ecossistema, seria a biosfera, certo? Que vai reunir todos os ecossistemas do planeta, tá bom? Ponto. E aí, gente, vamos tratar de dois conceitos muito interessantes, que são os conceitos de hábitat e nicho ecológico, tá bom? Então, por exemplo, eu sou um cavalo. Professor, você adora dar coisa, jamais, gente. Sou gosto. Então, olha só. Pensa no seguinte. Esse cavalo tá ali no seu cercado. Esse cercado é só dele. Então, todas as gramíneas, todo o capim que tá ali disponível é dele. Então, é o ambiente que ele sobrevive, é o ambiente que ele se alimenta. Ponto. Então, qual é o habitat dele? Qual é o local onde ele vive? Qual é o seu endereço? É aquele cercado. Então, habitat, você já vai pensar em endereço, local onde ele está. Ponto. Agora, ele está comendo os capins. Então, tá tudo massa. O capim é só meu, isso aqui é meu, é tudo meu, ninguém toma conta. De repente, o dono foi lá, gente, deixa eu passar aqui. Passa, trem. O dono foi e comprou um boi. Agora deu a gota, gente. Não gostei, não. O boi veio agora pro meu cercado, porque antes isso aqui era meu, era tudo meu, não dividia com ninguém. Ele veio pro meu cercado e ele tá comendo a minha comida. Vai dar barraco, gente. Então, a partir de agora, o boi e o cavalo, eles estão o quê? Competindo. Porque eles estão no mesmo território, sim. Só que eles compartilham o mesmo hábito alimentar. Ambos comem a mesma coisa. Tá bom? Então, presta muita atenção em como vai estar aparecendo nas provas, nas questões, os conceitos de hábitat e nicho ecológico. Hábitat, certo, é o endereço, é o local onde esse organismo está sobrevivendo. Nicho ecológico são os diferentes comportamentos, os diferentes hábitos, tá bom? No sentido de, esse animal ele sai para se alimentar de manhã, de tarde, de noite. Ele está comendo o quê? Ele se reproduz que horas? Existe uma estação do ano específica? Existe algum outro fator que determina o horário de alimentação, o tipo de alimentação? Então, essas minúcias, esses detalhes comportamentais seriam um nicho ecológico. Beleza? Então, exemplo prático. Lucas, meio-dia almoça. Todos os dias, meio-dia, Lucas vai almoçar. 3 horas da tarde, ele vai gravar aula para os alunos mais lindos do mundo, que são os meus, vocês. Tá bom? 6 horas ele janta. 8 horas, quando não existe pandemia, que não é o caso, ele vai para a academia querendo ficar fitness, mas a única coisa que está crescendo é o bucho. Então, todos esses hábitos meus, toda essa rotina minha, ok? Constitui o meu nicho ecológico, certo? Então, por que é importante perceber essas diferenças? Porque se esses dois animais tivessem comportamentos diferentes, por exemplo, se eles comessem plantas diferentes, eles não iam competir. Mas como, além do mesmo hábitat,
eles compartilham a mesma dieta, então eles vão competir sim, tá bom? Então a competição ela só acontece se, além do ambiente físico, do endereço, do habitat, eles compartilharem também os comportamentos ou nicho ecológico, tá bom? Ponto. Vamos falar agora de energia, gente. Então a energia que chega na Terra, né, que ajuda a manter a temperatura no planeta e que favorece, que possibilita a existência da vida, vem lá do Sol, ok? Em alguns pontos do planeta, essa energia vai chegar com intensidade maior, porque ela percorreu uma distância menor, é o que vai acontecer ali à altura da linha do Equador, tá bom? Enquanto nas regiões polares, como a imagem vem mostrando para vocês, deixa eu me aproximar um pouquinho aqui, a distância vai ser maior dessa quantidade de luz que está chegando até aquelas regiões, tá bom? Então, por isso, como percorre uma distância maior, isso favorece, né, um resfriamento maior nesses locais. Ponto. E aí, gente, por que que a luz do sol ela é essencial na vida? Porque é o seguinte, eu vou juntar três coisas. Luz do sol, água e CO2. A partir desses três componentes, eu vou produzir matéria orgânica. Eu quem, Lucas? Os produtores. Na cadeia alimentar, o nível trófico de produtor ele vai ser ocupado pelas plantas no ecossistema terrestre, tá bom? E pelo fitoplâncton, que são as algas microscópicas, no ecossistema aquático. O que caracteriza um produtor? Ele basicamente, vamos escrever um tiquinho. Características de um produtor. Gente, olha só. Basicamente, ele faz o seguinte. Ele pega luz mais água mais CO2. E, por meio de várias reações químicas, ele produz matéria orgânica. Lucas, por que a matéria orgânica é tão importante? Gente, porque todos os outros seres vivos, inclusive as próprias plantas, precisam da matéria orgânica para fazer respiração celular, para produzir ATP. Então, os produtores, gente, no planeta, as plantas no ecossistema terrestre e o fitoplâncton no ecossistema aquático, eles são essenciais porque eles pegam a matéria inorgânica e produzem a matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai ser usada para a respiração celular, que é o que a gente vem, né, estudando na outra frente. E aí o que eu preciso lembrar? A matéria orgânica foi produzida, faz parte da biomassa, está no corpo dessas plantas, e aí o herbívoro, beleza, vai ser o consumidor primário, porque ele vai consumir essa matéria orgânica que está aqui no corpo da planta. Tá bom? Aí quem comeu o consumidor primário vai ser consumidor secundário. E quem comeu o secundário vai ser o consumidor terciário. Tá bom? Além do nível de produtor dos diferentes consumidores, tem um outro nível chamado de decompositores. Certo? Quem são? Os fungos e as bactérias. O que eles fazem? Eles fazem com que a matéria orgânica voltem a ser matéria inorgânica. Como assim, Lucas? Certo? Eles vão fazer com que essa matéria orgânica, por exemplo, a glicose, ela volte a ser CO2 e volte a ser água. Tá bom? Então, olha que interessante. O produtor produz a matéria orgânica a partir da inorgânica. E o decompositor faz o contrário. Produz matéria inorgânica a partir da matéria orgânica. Tá bom? Então, vamos seguindo. Maravilhosos. Foquem em dois conceitos assim básicos, mas que atrapalham na hora da prova. O que é uma cadeia alimentar, cadeia trófica, teia alimentar? Ponto. Então, olha só. Caiu cadeia alimentar. É uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Tá bom? Ah, Lucas, quem está no topo da cadeia? Quem não tem nenhum predador. O predador de topo de cadeia é aquele que não tem
nenhum outro organismo que controle naturalmente a sua população. Tá bom? Ponto. Na base da cadeia alimentar, sempre eu vou ter uma planta, sempre eu vou ter um produtor, né? No ecossistema terrestre, a planta, no ecossistema aquático, o fitoplâncton. Ponto. Então, qual a diferença da teia para a cadeia? Então, olha aqui na cadeia. Plantas, certo? São os produtores. Aqui eu tenho os grilos, que são consumidores primários, né? Os camundongos, consumidores secundários, porque eles estão comendo grilo. Gente, rato come tudo. É um caos, certo? E nesse caso aqui, ó, a ave de rapina, consumidor terciário. Então, essa ave de rapina, ela estaria no topo da cadeia alimentar. Ponto. O que seria uma teia alimentar, Lucas? Olha aqui para essa outra imagem na lateral. Observa que eu tenho vários caminhos interligados. Então, quando eu tenho várias sequências de seres vivos se encontrando, tá bom? Em uma complexa relação de transferência de matéria e de energia, então isso aí seria uma teia alimentar. Para deixar isso mais claro, vamos trabalhar em cima desse esqueminha, tá bom? Ponto. Então, gente, nessa sequência única de seres vivos, se é só um caminho nessa cadeia alimentar, eu tenho quais níveis? Então, vamos lá. Primeiro nível, produtor, que é a planta, certo? O gafanhoto, consumidor primário. O anfíbio, consumidor secundário. Serpente, terciário. E o último nível, consumidor quaternário. Tá bom? Ponto. O que eu preciso lembrar? Sempre a planta no ecossistema terrestre vai ser produtor. Sempre o herbívoro vai ser consumidor primário. Isso aqui são regras. Tá bom? Ponto. Lucas, quais são os números dos níveis? Tá bom? Então, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível. E aí o que eu observo? O número do nível sempre vai ser um a mais que o número de consumo. Por quê? Porque na contagem dos níveis, né, a contagem do consumidor começa no segundo nível, enquanto a contagem do nível já começa lá no produtor. Então, quando eu fui classificar, ó, produtor, consumidor primário, secundário, o número de consumo não considera o produtor. Porque o produtor produz essa energia, essa matéria orgânica, que vai ser consumida pelos demais. Tá bom? Então, o número do nível sempre vai ser um a mais do que o número do consumo. Então, eu sou o consumidor decennário. Eu estou em qual nível? No 11º nível, gente. Então, isso é bem esculhambadinho. Tá bom? Continuando. Olha só. Isso aqui, gente, é vida. O que você vai precisar lembrar? Quanto à energia, quanto mais próximo do produtor, mais energia. Quanto mais distante do produtor, menos energia. Lucas, por que você está falando isso? Olha só, gente. Na cadeia alimentar, certo? Vai ter o quê? Um fluxo de energia e de matéria. Como assim? Quando o grilo comeu a planta, certo? A biomassa, esse corpo da planta, aquele pedaço da planta que foi consumido, está levando energia dentro dela, tá bom? E está levando matéria orgânica nesse caso. Ponto. O que acontece? Essa matéria orgânica vai ser usada pelo grilo durante a respiração celular. Beleza? Ponto. Porque ele quer energia também. Então, ele vai extrair energia a partir da matéria orgânica que veio da planta. Beleza. Pronto. Nesse processo, gente, ele vai perdendo, tá bom? Parte dessa energia que veio das plantas, ela vai sendo perdida na forma de calor. Ela vai sendo perdida com as fezes. Ok? E o próprio grilo vai usar parte dessa energia na sua respiração celular. Então, quando o sapo comer o grilo, não vai ter mais aquela mesma grande quantidade de energia, porque a energia ela vai diminuindo de um nível trófico para o outro. Então, se eu perguntasse para você, se você escolher
certo? Quais desses componentes aí da cadeia alimentar vocês terão uma maior disponibilidade de energia? A planta, tá bom? Ah, e se eu comparasse entre o consumidor primário, que é o grilo, e o consumidor terciário, que é a serpente, quem teria mais energia disponível? O grilo, porque ele está mais próximo do produtor. Então, se a cadeia alimentar for maior, menos energia disponível. Ponto. Ok? Então, salva essa informação. Energia, quanto mais próximo do produtor, mais energia. Quanto mais distante do produtor, menos energia disponível. Show. Lucas, outra coisa, energia não é ciclo, porque a energia ela não volta. Parte da energia sempre vai sendo perdida de um nível para outro, até ser totalmente dissipada, não esqueça disso. Enquanto na bioacumulação, que é o próximo conceito que nós vamos trabalhar agora, certo? O que é que acontece? Metais pesados. Isso aqui aparece muito nas provas, gente, bioacumulação de mercúrio, ok? E também de venenos chamados de organofosforados. Como é que funciona isso? Então, por exemplo, houve um derramamento de mercúrio lá, ali em uma lagoa. Tá bom? E aí tinha algumas plantinhas aquáticas. O que aconteceu? A plantinha aquática ela acabou absorvendo esse mercúrio. E esse mercúrio ele ficou acumulado no corpo dessa plantinha aquática. Ponto. Tá bom? Então, a plantinha aquática ela tem, por exemplo, 10 gramas de mercúrio. Só que o grilo, durante a sua vida, ele não comeu só uma planta. Ele comeu 10 plantinhas. Então, ele vai ter 10 vezes essa quantidade de mercúrio, 100 gramas. Aí o sapo, ele comeu 10 grilos. Então, ele vai ter, ó, adorei a quantidade, viu, gente? 1 quilo só de mercúrio, só Jesus, né? Essas quantidades aí são fakes, mas assim, só para representar. Então, observa que a quantidade de mercúrio acumulada ao longo da cadeia alimentar ela foi aumentando. Beleza? Então, a bioacumulação é quanto dessa matéria ou quanto desse metal pesado, desse veneno, vai ficar acumulado naquele organismo. E aí, o que você precisa lembrar? À medida que vai passando de um nível para o outro, a quantidade desse metal pesado ou desse veneno vai cada vez aumentando. Então é o contrário da energia. Quanto mais próximo do produtor, menor vai ser a bioacumulação. Quanto mais próximo do topo da cadeia, maior vai ser a bioacumulação. Tá bom? Um outro termo que pode aparecer para vocês, ao invés de bioacumulação de metais pesados ou organofosforados, é o processo de magnificação trófica. O que é magnificação trófica? Aquele metal pesado, aquele organofosforado que está armazenado na planta, está passando para o próximo nível da cadeia alimentar. E chegou no grilo, vai passar, né, para os sapos que comerem esse grilo. Ou seja, essa passagem, né, ao longo da cadeia alimentar, aonde eu tenho bioacumulação, seria a magnificação trófica. Show? Ponto. Representando a disponibilidade de energia. Então, observa aqui, ó. Tá chegando, gente, 1 milhão de joules de luz solar ali, certo? Desses 1 milhão, só 10 mil está sendo assimilado. Acho que dá o quê? 1%, não é isso? Resenha quando o negócio soma aqui que eu fico procurando. Deixa eu trocar a cor. Certo? Então, só 10 mil ali joules de energia solar, de luz solar, chegaram até a planta. Foi aproveitado por a planta. Ok? Ponto. Então, a planta vai produzir matéria orgânica, vai fazer sua fotossíntese linda, maravilhosa, produzir matéria orgânica. Ponto. Aí, os grilos, que são os consumidores primários, desses 10 mil que tinham na planta, ele só conseguiu receber ali, ó, quando comeu a planta, 1000 joules. E aí, quando o ratinho comeu, né, os grilos, ele só conseguiu receber ali 100 joules. Então, o que essa pirâmidezinha está me mostrando? Que a energia está diminuindo de um nível para o outro. Por quê? Porque parte da energia ela vai sendo dissipada, e eu lembro da segunda lei da termodinâmica que diz que nenhuma máquina é capaz de transformar 100% de energia em trabalho. Sempre parte dessa energia vai ser perdida. Ponto.
Então, agora, gente, nós temos aqui um exemplo de cadeia alimentar. Foca no detalhe. Observa, gente, que aqui eu não tenho apenas uma sequência, não é apenas um caminho. São vários caminhos interligados. Então, vamos lá. Níveis tróficos. Tudo começou no produtor. Então, ó, vamos pegar esse caminho aqui. Consumidor primário. E a serpente, quando comeu o camundongo, consumidor secundário. Né? O passarinho comeu milho. Então, consumidor primário. O passarinho foi comido pela serpente. Então, a serpente aqui vai ser consumidora secundária. Ah, foi o homem que comeu o passarinho. Então, o homem vai ser consumidor secundário. O homem comeu milho. Então, ele vai ser consumidor primário, seguindo esse outro caminho. Né? Continuando. O molusco aqui, o caramujo, ele comeu o milho. Então, ele é consumidor primário. E o passarinho, nesse caso, vai ser secundário. E a serpente, se ela comer esse passarinho nessa outra situação, vai ser um consumidor terciário e o ser humano também. Ok? Então, o que eu quero que vocês observem agora? Que dependendo de qual foi o percurso, de qual foi a sequência que eu escolhi, ok? Um mesmo organismo, ele pôde assumir diferentes níveis. Observe o ser humano. O ser humano ele foi consumidor primário, secundário e terciário. Então, um organismo pode assumir diferentes níveis se eu estiver falando de uma teia alimentar. Se for uma única cadeia, aquele nível não vai ser alterado. Agora, se for uma teia, um mesmo organismo pode assumir diferentes níveis. Vamos que vamos? Que o professor, gente, se empolga. Se deixar, a gente vai até amanhã. Vamos passar aqui, resenha. Pronto. Então, só lembrando, ó, você vai focar no seguinte. Cadeias alimentares, sequências aí de seres vivos, onde um serve de alimento para o outro. Então, eu tenho 3 cadeias, ó. Essa aqui que é menor, média e uma cadeia maior. Observa que quanto menor é essa cadeia alimentar, certo? Menos energia está sendo perdida. Então, se eu comi diretamente a planta, eu comi muito mais energia. Se eu comi o boi, eu já comi menos energia, porque a energia que estava na planta passou para o boi, mas não passou toda, só cerca de 10%. E aí, quando eu fui comer o boi, de tudo que ele recebeu, né, só chegou 10% lá nele. De tudo isso que chegou, ele só vai me passar 10% do que chegou a ele. Tá bom? Então, observa que cadeias alimentares maiores, eu tenho maior perda de energia. Ok? Continuando. Gente, o homem, ele estará ocupando o nível trófico em que há maior aproveitamento energético, tá bom? Da energia que foi ali fixada pelas plantas, quando ele escolheu o que como cardápio? Aí você fala, Jesus, Lucas, aí eu não sei não. Ó, você pensa o seguinte, se eu falo carne com creme de leite, então, a carne, você vai pensar, é derivado de quem? Da vaca. Então, ambas aqui veio da vaca. Então, você vai pensar nesse animal. Vaca come o quê? Planta. Então, você vai lembrar, ó, planta, vaca e homem. Continuando, peixe com camarão. Aí, assim, Lucas deu a gota. Olha, o camarão, geralmente, ele é um animal detritivo. Então, ele vai se alimentar ali de detritos. Certo? O peixe, depende do peixe. Frango com tocinho, aí tu considera galinha. E o tocinho, porco. Pão com geleia de frutas. São o que, gente? Plantas, vegetais. Ovos com queijo, aí você considera a galinha e a vaca. Certo? Você vai analisar, esse alimento ele é oriundo de quem? Aí eu pergunto, eu vou comer mais energia quando eu escolher o quê? Quando eu escolher o próprio produtor. Tem algum produtor aqui de exemplo? Tem, pão com geleia de frutas. Então a minha resposta seria a letra D. Tá bom, meus queridos? Então, olha só, um exemplo de cadeia alimentar aquática, beleza? Fitoplâncton ali na base, fazendo a matéria orgânica. Os zooplâncton são os consumidores primários, as sardinhas secundários,
o atum terciário, tá bom? O tubarão quaternário, e nesse caso o tubarão ele é topo de cadeia, não existe aí um predador natural para esse tubarão, ok? E aí lembrando, o tubarão quando morrer vai ser decomposto ali pelos fungos e bactérias, e todos os outros seres vivos também que estão na cadeia alimentar vão ser decompostos durante sua morte, bom? Pós sua morte. Cadeia alimentar agora terrestre. Então eu tenho um produtor aí que seria o repolho, que está sendo consumido pelo gafanhoto, e aí o sabiá está comendo o gafanhoto, recebendo essa energia, a serpente está comendo o sabiá, o carcará está comendo a cobra, e nesse caso, nessa cadeia alimentar, o carcará ele é topo de cadeia. É bacana trazer até um exemplo para vocês, porque há alguns anos aqui em Arapiraca a gente teve uma multiplicação exacerbada, né, de grilos e virou uma praga que estava comendo as roupas, era um caos dentro de casa. E por que que isso aconteceu? Desequilíbrio de cadeia alimentar. Toda vez que o homem se mete aonde não deve, vai dar ruim. Então a cidade ela passou por um período de expansão muito grande, tá bom? Então áreas que tinham uma certa vegetação, que eram locais de sobrevivência, de reprodução desses animais, que eram nichos ecológicos e hábitat desses grilos, foram desmatadas, porque a cidade precisava crescer ali. Beleza, então eles perderam seu espaço de alimentação e reprodução. Para completar, tem alguns animais que na cadeia alimentar comem bastante gafanhoto. Os sabiás e os sapos. Os sapos a galera pega e joga sal. O sabiá a galera pega e aprisiona e vai vender, na feira. Então o que que acontece? Eu estou tirando desse ambiente os animais que controlam a população de gafanhotos. Qual foi a consequência disso? Se não tem sabiá suficiente para controlar a população de gafanhoto, se não tem sapos para controlar a população de gafanhoto, e eles perderam seu espaço natural de sobrevivência, eles vão para... Primeiro, vão se multiplicar para caramba. Segundo, vão para onde? Tomamos o espaço deles, eles vão pegar o nosso. E aí você reclama porque virou uma praga, mas você não lembra que quem gerou tudo isso foi você, ser humaninho de Jesus. Então vamos que vamos. Tá bom? Atividades de sala. Eu tenho uma teia alimentar, já reconheço que é uma teia porque eu tenho vários caminhos interligados, tá bom? Ó, um por aqui é outro, por aqui é outro. Então, ó, beleza. Agora a gente vai avaliar essa teia alimentar, tá bom? E vamos colocar o que é verdadeiro ou é falso. Gente, eu gosto geralmente de fazer o quê? Teia alimentar, de acordo com o esquema, julgue se é verdadeiro ou falso. Então eu já estou vendo que eu tenho que saber quem são os níveis. A energia sempre vai partir do produtor. Então, ó, o primeiro é produtor. Vamos pegar essa primeira sequência aqui, ó. Primário, secundário, terciário e o 5, quaternário. Uma possibilidade. Esse 5 pode ser outra coisa também. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Vamos pegar uma outra cor agora, ó. Ponto. Então, ó, um produtor consumidor primário, o 5 poderia ser um secundário. Beleza? Por aqui. Produtor primário, secundário, e aí o 5 seria um terciário. Beleza? Produtor, aqui poderia ser um consumidor primário. Então, gente, esse 5 ele poderia ser diferentes consumidores. Mas o que é muito normal? Sempre, todas as setas, anote isso, partem do produtor. Tudo começa no produtor. Ok? E no final, todo e qualquer indivíduo vai ser decomposto. Certo? Todos os indivíduos são decompostos.
Ou seja, se todo mundo chegou ao 5, eu vou considerar o 5 como o quê? Como o decompositor. Ok? Então vamos lá. O 1 realiza fotossíntese. Verdadeiro. 2 é exemplificado pelo fitoplâncton. Gente, fitoplâncton são algas, fotossíntese. Então, fitoplâncton seria, nesse caso, o indivíduo 1, não 2. 3 possui menos energia que aqueles que estão no 2 ou no 1, com certeza. Porque o 3 ele está mais distante do produtor do que o 2 e do que o próprio 1. Tá bom? O 4, ele ocupa diferentes níveis tróficos. E aí vamos olhar. Quais são os caminhos que chegam até o 4? Um caminho e não tem nenhum outro. Então, o 4 não ocupa níveis tróficos diferentes. E o 5 corresponde a um decompositor verdadeiro. Tá bom? Qual seria aqui a nossa sequência? VF, VF. Cadê? VF, VF, V. Ok? Resposta letra A. Tá vendo que é simples? Continuando. Gente, essa questão é interpretação de texto. Ó, a cobra coral. Cadê? Erythrolampros ausculap tem hábito diurno. Olha isso. Ela tem hábito diurno. Ela alimenta-se de outras cobras. Olha a dieta dela. Coral come outras cobras. E vive na terra. Ela fica se rastejando na terra. Caça e se abriga no chão. A jararaca, Botrops jararaca, tem hábito, olha só, noturno. A outra tinha diurno, essa tem noturno. Alimenta-se de mamíferos. Ok? E é terrícola. Ambas ocorrem no Brasil, na floresta pluvial costeira. Ponto. Então, o que está me dizendo? Se ambos ocorrem no Brasil nessa floresta, então floresta pluvial costeira, eu diria que seria o quê? Pensa aí. O local onde elas vivem, o endereço, o habitat. Certo? Só que eu vi, elas têm comportamentos diferentes. Então, elas têm nichos ecológicos diferentes. Então, não pode ser a letra A. Se elas são de espécies diferentes, também não podem ser de uma mesma população. Moram, todas elas são encontradas ali, ó, no Brasil, na floresta pluvial costeira. Então, compartilham o mesmo habitat. Realizam competição intraespecífica. Gente, intraespecífica, mesma espécie. Elas são de espécies diferentes. Como é que elas vão competir dentro da mesma espécie, sendo de espécie diferente? Não existe. Tá bom? São comensais. Comensais é uma relação ecológica onde um come os restos de comida do outro. A gente não tem nada falando sobre. Aí, viu? Os hábitos são diferentes. Elas são predadoras, tá bom? Né? E tem dietas diferentes. Então, simples assim. Gente, olha só. Olha as palavras-chave. Durante um processo biológico, substâncias como açúcares, gorduras, proteínas e ácidos nucleicos. Açúcar, gordura, proteína e ácido nucleico. Quimicamente, aula de bioquímica lá atrás. Quimicamente, eles são o quê? Matéria orgânica. São os componentes orgânicos. E se eles voltam a ser sais minerais, água e gases, ok? Significa que essa matéria orgânica, ela está voltando a ser matéria inorgânica. Quando isso acontece, eu tenho o quê? Decomposição. Decomposição. Simples e prático. Vamos que vamos.
Olha, nessa questão aqui, gente, eu tenho uma cadeia alimentar do ambiente marinho. Fitoplâncton, produtor. Copépode, certo? Que é um pequeno crustáceo, consumidor primário. Sardinha, que está comendo esses copépodes, consumidor secundário. E o atum, que é o consumidor terciário. Ponto. Imagine que nessa cadeia alimentar sejam introduzidas águas vivas que se alimentam dos copépodes. Ou seja, esses copépodes agora estão sendo comidos por águas vivas. Beleza? Show! Aí o que aconteceu? Nessa área, as águas vivas não são alimentos para outros organismos. Beleza? Então não tem ninguém que está comendo essas águas vivas. Tá bom? Só que no mesmo ambiente, no mesmo período, ocorreu uma sobrepesca de sardinha, ou seja, estão pescando sardinha demais. Tá bom? E aí, qual vai ser a consequência dessas interferências? Então, vamos lá. Se eu começar a pescar sardinha em excesso, o que vai rolar aqui no meu ambiente? Vai chegar um momento que eu terei muito pouca sardinha. E se não tem sardinha suficiente, como é que os atuns vão sobreviver? Não vão. A população de atum vai diminuir. Por quê? Porque não tem alimento suficiente ali para ele. Tá bom? Ô Lucas, e os copépodes, a população vai crescer? Não vai crescer. Por quê? Apesar de não ter tantas sardinhas como normalmente tem águas vivas que controlam a população de copépode. Beleza? Sendo assim, pessoal, né, essa interferência vai me gerar apenas uma diminuição aí na população de atuns, fruto da diminuição populacional das sardinhas. Tá bom? Então, o que é que vocês vão fazer, meus lindos, maravilhosos, simpáticos, os mais tops alunos do mundo? Vocês vão responder às atividades propostas, tá bom, no livro. Vai marcar tudo lá no sistema online. E todas as dúvidas que vocês tiverem, como sempre, manda lá no Zap, tira um print, manda lá no Zap, que a gente esclarece. Quando chegar no nosso aulão, né, revisando a ecologia, todos esses elementos também, se ficar ainda alguma coisa pendente, a gente tira a dúvida lá para vocês. Um cheiro, uma ótima noite. Deixa eu botar a música, né, porque a gente merece musiquinha. I already know, I found out from